a vida me ensinou algumas coisas bem importantes. Eu acho que não foi a minha idade que foi chegando e foi me ensinando, mas as minhas escolhas, as minhas dúvidas, as consequências das minhas escolhas, e eu tentar sempre entender o que, que a vida estava me mostrando, o que, que ela queria me mostrar e que eu não estava conseguindo ver. Porque ao invés de ficar só se lamentando, chorando, a gente tem que olhar em volta e pensar por que, que isso está acontecendo, por que, que isso se repete, por que, que continua acontecendo essas mesmas coisas, esses mesmos padrões na minha vida. E aí eu comecei a tentar ver pelo lado de que a vida sempre tenta te ensinar. Ela começa te dando uns tapinhas, às vezes dói. Só que se tu não está disposto a aprender aquilo ali, ela começa a bater mais forte, ela começa a te dar chute, pontapé. Então eu sempre comecei, desde muito cedo, eu entendi que em vez de eu ficar reclamando, eu tinha que tentar entender o que, que a vida queria me mostrar. O que, que era que eu estava deixando de aprender e por isso que aquelas coisas ficavam se repetindo na minha vida. Então hoje eu trouxe alguns tópicos aqui de coisas que a vida me ensinou e que eu levo para mim e vou continuar levando porque são coisas que facilitam minha vida hoje, faz com que eu tenha menos sofrimento, menos dúvidas nas horas das minhas escolhas. Eu sou a Simone do nosso canal Mil Coisas de um Adulto. Hoje a nossa conversa de adulto vai ser sobre isso, sobre as coisas, alguns tópicos que a vida me ensinou. O primeiro deles é responsabilidade sobre as minhas ações e sobre as minhas falas. A gente tem que ser responsável pelo que a gente diz, pelo que a gente faz, em vez de dizer, eu fiz isso porque o outro me induziu, eu fiz isso. Não, eu faço as coisas que eu escolho fazer. Se certas ou se erradas, se eu falo, se eu faço coisas, indiferente do que acontece com aquilo, das responsabilidades daquilo, eu tenho que ser responsável por aquilo ali. Eu não posso ficar dizendo, não fiz, não fui eu, foi o outro que me disse que era para fazer. Não, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu achei que era a forma. Às vezes foi uma coisa ruim, peça desculpas, ou então diga, eu não quis fazer isso, mas acabei fazendo, ou a minha ideia era outra, mas também diga quando não foi tu que fez. Estão falando que tu fez. Não, eu não fiz. Fulano, eu não fiz, não fui eu, não, se eu fiz mesmo, eu falei mesmo, por isso, ou eu falei porque eu estava errado, porque eu me equivoquei, mas seja responsável pelo que tu fala e seja responsável pelo que tu faz. Isso vai te melhorar caminhos e também vai te fechar portas, caso tu não tenha responsabilidade por aquilo ali. Às vezes a gente fica botando a culpa no outro, faz com que feche portas, traga momentos ruins, e a gente sendo responsável, a gente vai até melhorando isso. A gente vai entendendo que às vezes a gente faz comentários ruins, são desnecessários, e se a gente não for responsável por aquilo ali, muitas vezes a gente não consegue perceber que aquilo ali não era bom pra gente, e nem pro outro. Então, responsabilidade sempre pelo que eu falo e principalmente pelo que eu faço. Sim, eu fiz. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu acho certo, eu fiz porque pra mim seria bom, mas assim, eu fiz. Ou não, eu não fiz, não fui eu que fiz isso. Mesmo que às vezes tu tenha que responsabilizar alguém que tu não queira, porque não adianta tu proteger o outro e causar problemas pra ti mesmo. A outra coisa é autorresponsabilidade pelos meus fracassos e pelas minhas vitórias. A gente tem que ser responsável, sim. Sim, eu consegui um emprego novo, legal, porque eu me dediquei, porque eu busquei recursos para uma melhor entrevista, para uma melhor imagem, porque eu fui atrás dos contatos para trabalhar naquele lugar. Eu consegui comprar aquele carro porque eu trabalhei muito, porque eu deixei de fazer coisas, eu abri mão de vontades minhas para poder juntar o dinheiro para comprar esse carro, a entrada desse carro. Eu viajei porque eu me preparei, porque eu corri atrás, porque eu juntei dinheiro, porque eu trabalhei extra, porque eu criei outras formas de trabalho, por enfim, eu consegui. Ou assim como também quando a gente não consegue, não ficar botando culpa no outro. Eu não passei de ano porque meu professor era ruim. Quem tem que, o teu professor sendo bom ou ruim, se ele é ruim, tu tem que estudar em dobro, porque ele vai continuar lá sendo professor. Mas quem está iniciando, quem está buscando conhecimento, a entrar no mercado de trabalho, naquela nova profissão, é tu. Então tu é responsável por estudar, se mais ou menos conforme a facilidade que tu tem de aprender aquilo ali. Eu digo, muitas vezes eu tenho dificuldade de estudar, eu me disperso muito fácil, então se eu não conseguir certas coisas, se eu não tive as melhores notas na faculdade, era por conta minha. O meu trabalho de conclusão, às vezes eu dizia, meu professor era muito bom, mas no TCC ele foi muito ruim, mas eu também talvez não tenha estudado o suficiente. Eu passei, mas passei com dificuldade,
porque eu muito tempo dizia, mas ele fez ruim, eu mostrei para ele não me disse que estava errado, mas eu tinha que me desenvolver mais. Quem estava buscando um diploma, exercer uma função, era eu, então eu tenho que ser responsável porque eu estudei pouco, por isso que eu tive tanto, que foi difícil, que teve desespero, teve choro, mas foi porque eu não me desenvolvi o suficiente. Então não é a culpa dele, a culpa é minha, eu deveria buscar aquilo. Ele continua sendo um professor até hoje, provavelmente. Assim como quando a gente consegue, sim, foi porque a gente deu sangue, foi porque a gente correu atrás, porque a gente foi atrás daquilo, a gente viu como fazia e foi e fez. Então, eu tenho as coisas que eu tenho porque eu corri atrás. Muitas vezes eu tenho ajuda, mas só ajuda não resolve. Se tu não levantar, não correr atrás, as coisas não vão acontecer. Decida, esse é muito importante, decida e mantenha essa decisão. Às vezes a gente decide fazer alguma coisa nova e a gente vai e conta para as pessoas, a gente conta para a família, conta para o amigo, conta para um colega, e aí a pessoa traz percepções diferentes do que a gente está vendo e aquilo nos desmotiva. Muitas coisas eu já tentei, muitas profissões eu já tentei, eu já quis, eu já estudei, e eu desistia porque eu contava cedo demais para as pessoas, eu dizia que ia fazer, e assim, assado, ia desenvolver, e as pessoas vinham e diziam, não, mas isso aí é modinha, isso aí é uma profissão de rico, isso aí não tem futuro. E por mais que eu soubesse que sim, que aquilo podia ser uma boa profissão, que aquilo tinha a ideia o projeto em si era legal, eu deixava essas pessoas minarem a minha mente dizendo que não era bom e eu ficava na minha zona de conforto, mesmo ela não sendo confortável. Então, assim, hoje, por exemplo, eu decidi estar aqui. Então, indiferente do que a minha família ache, indiferente do que os meus amigos pensem, é uma coisa que eu pensei, eu decidi, eu analisei, eu estudei para estar aqui. E aí não adianta eu pegar agora e deixar porque alguém vai dizer alguma coisa contra, que vai dizer que isso é modinha, que isso não tem o porquê eu estar aqui, que é vergonha. Eu sei o que me traz aqui, eu sei os meus objetivos estando aqui, eu sei por que eu estou aqui. Eu tenho motivos fortes para estar aqui. Eu sei o que eu quero com este canal, onde que eu quero chegar e por que eu estou aqui. Os motivos que me fazem estar aqui. Não é nem sobre mim, é sobre coisas que eu quero estar podendo ajudar pessoas também, com ideias, com formas de pensar, que talvez se pessoas tivessem me falado dessa maneira lá atrás, eu teria melhorado algumas coisas muito antes. Então, eu estou aqui porque eu decidi e eu vou continuar aqui porque eu decidi. Se as pessoas não concordam, ok, a opinião delas, tudo bem, elas podem sim sempre ter opinião sobre as coisas, mas só quem pode decidir sou eu. Como sempre digo, não dê para as pessoas a autoridade sobre a tua vida. Quem decide a tua vida é tu, porque quem vive a tua vida é tu. As consequências, as coisas boas, as coisas ruins que vão acontecer com aquela tua decisão são sobre ti, são contigo, não são com elas. Elas podem te ajudar a opinar, mas a decisão delas não pode ser o que prevalece. Então, decida e faça, indiferente do que o outro acha. Se ele acha bom, legal. Se ele não acha bom, tudo bem também, não é um problema. Tu tem que saber o que tu gosta, o que tu quer, onde que tu quer ir, onde que tu quer chegar. Às vezes tu pode, vamos supor, tu é concursado público, tu tem um concurso, tu não vai ser demitido, tu tem a tua estabilidade, tu tem um salário ali ok, tu tem alguns benefícios que são bons, mas tu não tá feliz com aquilo ali. E aí tu decide que tu vai empreender, que tu vai sair dali, vai fazer um intercâmbio, vai conhecer outras coisas para identificar o que é que tu quer, porque às vezes a gente leva muito tempo para entender o que a gente quer fazer. Acho que pior do que fazer uma coisa nova é entender o que a gente quer fazer. E às vezes não por maldade, mas por medo, por preocupação, as pessoas por perto vão dizer, como assim tu tá maluco, tu vai largar um concurso público para ir para outro lugar, com outra língua, ou tu vai largar tua estabilidade para ir empreender, é tão difícil, é tão caro, é tão burocrático, e às vezes tu pode acabar te minando, dispersando daquilo que tu queria, porque uma outra pessoa tem uma opinião diferente, mas talvez tu tá vendo o teu propósito ir embora por causa que o outro não concordou contigo. Não, teu propósito, tu tem que achar qual é, tu tem que saber para que tu tá aqui, o que tu veio fazer aqui. Sempre a gente vai se perguntando, a gente vai achar o que é que a gente quer fazer e a gente tem que manter aquilo ali. Eu também percebi que eu tenho uma lealdade muito grande às outras pessoas. Eu sou muito leal às pessoas que eu tenho por perto de mim. Mas eu percebi que isso faz com que muitas vezes eu não seja leal comigo mesma. Né? Olha que incrível, eu sou leal com as pessoas,
mas eu acabo não sendo, para ser leal aos outros, várias vezes eu já deixei de ser leal a mim, aos meus princípios, às minhas coisas, as coisas que eu quero, deixar de correr atrás das minhas coisas, porque eu tô ocupada correndo atrás das coisas dos outros, às vezes os outros nem querem nada comigo, querem que eu vá cuidar da minha vida e deixe eles lá, né? Então a gente acaba muitas vezes sendo muito leal às pessoas que a gente gosta, a família, aqueles amigos queridos que a gente escolhe, que vira até uma família, mas a gente na lealdade de querer fazer tudo por eles, de servir, de ser bom, de ser querido, de ser aceito, a gente larga a mão das nossas coisas, a gente para de ser leal aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, às nossas ideias e, poxa, é muito bom ter pessoas junto, mas é muito melhor eu poder estar em paz com as minhas vontades, com os meus gostos, com as minhas vitórias, com as minhas guerras. Então, assim, lealdade tem que ser algo que para mim é algo fundamental numa relação, seja de amigo, seja de relacionamento, seja, enfim, né, de família, mas eu preciso sempre pensar em mim primeiro, eu tenho que ser leal às minhas escolhas, eu tenho que ser leal aos meus objetivos. E depois, sim, o tempo que sobra, a energia que sobra para botar sobre o outro quando o outro pede. Porque se o outro não pede, eu não tenho que estar lá me metendo, dizendo o que ele deve ou não deve fazer. Outra também, bem importante. Eu demorei para entender isso. O óbvio precisa ser dito. Primeira vez que eu escutei isso foi com a Priscila de Saboia, quando eu fiz curso de Personal Organizer. Olha, uma das coisas que eu já estudei também. E esse eu concluí o curso, tá? Esse eu não abandonei no caminho. E ela falava muito isso, né? O óbvio precisa ser dito. E essa é uma frase que às vezes ela fica na minha cabeça. Eu demorei um tempo para conseguir formular, entender o que ela estava dizendo e total sentido. O que eu penso, para mim pode ser muito óbvio uma coisa, mas tu tá pensando de uma outra maneira. Tu tem uma outra forma de ver as coisas, de pensar, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Às vezes tu tem um ponto de vista diferente das coisas, então o que é óbvio para mim pode não ser para ti. Ou o que é óbvio para ti não necessariamente vai ser óbvio para mim. E isso não é um problema, a gente só tem que entender que às vezes não custa, que nem um exemplo, marido e mulher, a mulher principalmente fica brigando com o marido, que como que ele não sabe que ele tem que fazer aquilo ali. Quando eu entendi isso, comecei a brigar menos com meu marido, porque eu entendo que a caixinha dele, as abas dele, quando ele senta ali, são diferentes. Ele tá pensando na cutelaria dele, ele tá pensando no trabalho dele, nas entregas, no lazer dele, na conta que ele tem que pagar, um monte de coisa, e pra mim é tão óbvio que ele tem que lembrar que hoje é o dia do lixo, que eu não falo pra ele e fico brava se passar o lixeiro, ou se eu não fiz. Mas é só como ele mesmo diz, me lembra, eu tô aqui no meu mundinho, vai lá e diz, ó, põe o lixo na rua pra mim. É óbvio que tem que botar o lixo na rua, porque senão vai ficar ali, vai cheirar, vai ser ruim, mas se eu não falar pra ele, ou eu vou ter que fazer, porque ele vai esquecer, e não adianta depois eu só lá xingar ele que ele não fez. Ele não fez porque ele não lembrou, porque ele tá pensando na vida dele, nas coisas dele, nas contas que ele tem que pagar, nos trabalhos que ele tem que entregar, nas coisas que ele tem que fazer. E é uma coisa que é tão óbvia, parece, mas que não me custa ele lembrar ele, ó, põe lixo na rua. Ó, tu tem que ir em tal lugar, tu tem que fazer tal coisa pra mim, pra nós. E aí ele vai fazer. Ele não estava pensando naquilo, mas ele vai fazer. Mas assim, é uma coisa que, em vez de eu ficar brigando incessantemente ali, porque tu não faz, porque toda semana eu brigo contigo por causa disso, e toda semana eu tenho que brigar contigo por causa disso. Para de brigar, colabora, traz paz pra tua casa, pra tua cabeça, porque quando tu briga com ele, quem vai ficar estressado é tu, ele daqui a pouco ele vai fechar o ouvido dele pra ti ali, porque tá ouvindo só chatice, e nem vai dar bola porque tu tá falando e tu tá lá irritado, de saco cheio, ficando cheio de ruga, porque tu tá querendo brigar. Então, não, diga, bota, o óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas querem as coisas, tu tem que dizer, oh, não, eu não quero. A gente evita ter conversas difíceis com as pessoas para manter a situação sempre em paz, mas a paz vem de falar as coisas para as pessoas. A gente começa a ter mais paz, mais tranquilidade quando a gente começa a falar, ó, eu preciso que tu faça tal coisa, eu preciso que tu não me peça mais essas coisas, eu preciso fazer as minhas coisas e eu não tenho tempo para fazer isso para ti, por mais que eu já tenha te dito isso antes e talvez tu não tenha dado bola, porque para ti é importante que eu faça, que eu te ajude, que eu esteja presente, mas conversa sempre ali, diga, sempre que tiver que dizer alguma coisa, diga, mas a pessoa vai ficar chateada, melhor a pessoa ficar chateada do que eu. Não, isso não é um egoísmo, isso é uma forma de fazer a vida ficar mais leve, a vida ficar mais fácil.
Então, os tópicos de hoje são esses, em breve teremos mais alguns, né? Então, me conta aqui o que que tu acha, o que que tu concorda, o que que tu discorda, o que mais tu acrescentaria nesses tópicos, o que que tu entendeu aí com a vida que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente. Me conta aqui, a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente na quinta-feira. Um beijo e até lá, fiquem com Deus!